Olá, amigas! Estou iniciando esse vídeo mostrando alguns pontos do crochê. Esse primeiro que está mostra o ponto, meio ponto alto, que ele é representado no gráfico com símbolo parecendo um T. O segundo ponto é o ponto alto, que ele é representado no gráfico com o símbolo T, com um traço. O segundo ponto é o ponto alto duplo, que ele é representado no gráfico com o desenho de um T com dois traços. Quarto trabalho é o ponto alto triplo, que ele é representado no gráfico com o desenho de um T com três traços. Neste primeiro vídeo, eu vou ensinar a fazer o ponto meio ponto alto e o ponto alto. Nos próximos vídeos, ensinarei os demais pontos. Cada ponto eu vou fazer o gráfico e o modelo de base e vou dar a aula para que vocês possam compreender melhor como é feito. Bom, para iniciar nosso trabalho, nós pegamos o fio de linha e seguramos a ponta. Com a agulha por baixo, nós puxamos ele, seguramos e prendemos. Ao prender, nós damos uma laçada na agulha e puxa por dentro dessa laçadinha que estávamos segurando. Dá outra laçada e puxa por dentro da correntinha que estamos segurando. Novamente, outra laçada, assim sucessivamente até conseguir 10 pontos. Aqui no início eu vou puxar a correntinha e ela vai prender. Então, aqui de início de base, nós vamos contar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, aí laça a agulha novamente 4, laça a agulha novamente 5, laça a agulha novamente 6, e assim até dar 10. 7, 8, 9, 10. Deu as 10 correntinhas, nós vamos laçar novamente a agulha, puxar mais uma correntinha por dentro. Conforme nós lançamos a correntinha por dentro, nós vamos dar novamente uma laçada na agulha, vamos enfiar no terceiro, introduzir a agulha no terceiro ponto, vamos dar novamente uma laçada na agulha e puxar. E novamente nós damos uma laçada na agulha e arrematamos os 3 pontos juntos. Aí vamos novamente, laça a agulha o ponto na agulha, introduz na próxima correntinha, laça a agulha novamente, puxa e arremata, dá uma laçada novamente e arremata os 3 pontos juntos. Esse é o meio ponto alto. Novamente, nós laçamos a agulha, introduz na próxima correntinha, puxa, novamente dá outra laçada e arremata os 3 pontos juntos. Laça, introduz na próxima correntinha, laça novamente, puxa e laça novamente e arremata os 3 pontos juntos. Laça, introduz na correntinha, laça novamente, puxa e arremata, laça novamente e arremata os 3 pontos juntos. Novamente nós laçamos, introduz na próxima correntinha, laça novamente, puxa, laça novamente e arremata os 3 pontos juntos. Para virar o trabalho, vocês vão fazer novamente uma correntinha. Então, você laça a agulha, passa por dentro da laçada, vira o trabalho. Novamente, você dá uma laçadinha na agulha,
introduz no próximo ponto, meio ponto alto, puxa, dá novamente uma laçadinha e arremata os pontos juntos. Novamente, você laça o ponto na agulha, entra no próximo ponto, laça novamente a agulha, puxa e arremata os 3 pontos juntos. Laça o ponto na agulha, introduz no próximo ponto, laça a agulha introduz a agulha no próximo ponto, laça a agulha, puxa e prende os 3 pontos juntos. Laça a agulha, introduz no próximo ponto, puxa, laça a agulha, fecha os 3 pontos juntos. Laça a agulha, introduz no próximo ponto, laça a agulha novamente, puxa e arremata os 3 pontos juntos. Laça a agulha, introduz no próximo ponto, laça a agulha, puxa e laça novamente e arremata os 3 pontos juntos. Então, o meio ponto alto, ele vai ficar dessa forma. E ele é bom para fazer chapéu, bolsas, que ele fica mais firme e dá mais volume ao trabalho, diferente do ponto baixo. Bom, nós já fizemos o meio ponto alto, agora nós vamos fazer o ponto alto. Então, eu já iniciei o trabalho com as 10 correntinhas e vou fazer mais 3 correntinhas para dar início ao ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vou dar uma laçada na agulha. No quarto ponto alto, desculpe, na quarta correntinha, introduzo a agulha, dou uma laçada, puxo. Puxei, eu vou dar novamente uma laçada, vou prender as 2 laçadas e vai ficar 2 laçadas na minha agulha. Eu vou dar novamente uma laçada e vou arrematar. Esse é o ponto alto. Então, novamente, eu vou laçar a agulha, vou introduzir na correntinha, vou dar uma laçada na agulha, vou puxar. Temos 3 pontinhos na nossa agulha, vou dar uma laçada na agulha e vou arrematar 2 pontos da minha agulha, ficando novamente com 2 pontos. Vou dar outra laçada na agulha, vou arrematar o ponto. Novamente, laço a agulha, introduzo na correntinha, introduzi na correntinha, laço novamente a agulha, puxo a linha, ficando com 3 pontos. Laço a agulha, prendo os 2 pontos, laço novamente a agulha e arremato o trabalho. Novamente, laço a agulha, introduzo a agulha na correntinha, laço a agulha e puxo. Laço novamente a agulha, prendo 2 dos meus 3 pontos, ficando com 2. Laço novamente a agulha e arremato. Novamente, laço a agulha, introduzo na minha correntinha, laço a agulha e puxo. Fico com meus 3 pontos altos na correntinha, laço novamente a agulha, passo por esses 2 primeiros pontos, laço novamente a agulha e passo pelos 2 últimos pontos, arrematando o trabalho. Laço a agulha, introduzo na próxima correntinha, laço a agulha, puxo. Fico com 3 pontos na correntinha, laço a agulha, puxo pelos 2 primeiros, novamente laço a agulha e arremato os 2 últimos. Laço a agulha, introduzo na segunda correntinha, laço a agulha, puxo, ficando com 3 pontos na minha agulha. Laço a agulha e arremato 2 pontos, laço novamente a agulha e arremato os 2 últimos pontos. Novamente, laço a agulha, introduzo na correntinha, laço novamente a agulha,
puxo, ficando com 3 pontos na minha agulha. Laço novamente a linha, passo pelos 2 primeiros pontos, me sobrando 2 pontos na agulha. Laço a agulha e arremato os últimos 2 pontos. Laço novamente a agulha, introduzo na última correntinha, laço a agulha, puxei a linha, laço novamente, arremato 2 dos meus pontos, laço novamente e arremato os 2 últimos. Para virar o trabalho, eu vou 1, 2, 3. Viro o trabalho, laço a agulha e introduzo no próximo ponto. Laço a agulha, passo pelos meus 2 primeiros pontos, laço a agulha e arremato. Laço a agulha, introduzo no segundo ponto, puxo, laço a agulha, prendo meus 2 primeiros pontos, laço a agulha. Laço a agulha, introduzo no meu terceiro ponto, puxo, laço a agulha, prendo meus 2 primeiros pontos, laço a agulha, arremato meus últimos pontos.